Eu queria mostrar algumas aplicações, tá? Algumas coisas. Hoje em dia tem tido muita aplicação de estatística em, em lugares e áreas, né, que no passado eram um pouco assim inimagináveis, né? Então, eu vou só comentar aqui. Aqui tem uma coisa mais tradicional, que vocês já devem ter visto. Então, a gente sabe que a estatística se aplica, né, na medicina, né, na genética, na epidemiologia, na agricultura, na indústria, tá? Tudo que é área, tá? Na área do governo, políticas públicas, tem de tudo. IBGE, então, né, que é um produtor de estatísticas e de números, basicamente o país inteiro baseia seus estudos para fazer políticas públicas em cima dos dados do IBGE, por exemplo. Tá? Na economia, tá? Você tem toda uma área de econometria, séries temporais, que não deixa de ser a aplicação de estatística para a economia. Você tem coisas hoje em dia ligadas à pesquisa, por exemplo, em artes, em música. Hoje em dia você tem estatística na música, tá? Tem também questão do direito, né? Evidência, teste de DNA. Testes de DNA usam métodos estatísticos muitas vezes. Às vezes você pensa que DNA não falha, né? Mas não, teste de DNA pode falhar, sim. E existem métodos estatísticos que lidam com isso, tá? Então, assim, é muita aplicação. Uma das coisas interessantes que vocês já devem ter visto, né, com essas conversas que a gente teve por enquanto com o Adriel e com a Denise, né, é que dá para você trabalhar em muitos lugares e fazer muita coisa quando você mexe com estatística, tá? Só tem que ter um pouquinho de paciência para ir estudando e ter uma base para poder conseguir aplicar nessas áreas que tem aí diversas, né, que onde você pode usar a estatística. Mas eu queria mostrar, hoje em dia tem muita coisa de análise de texto. Alguém já ouviu falar, por exemplo, de análise de sentimentos? Alguém já ouviu falar disso? Análise de sentimento. Alguém já ouviu isso? Não é análise de sentimentos na psicologia, não, na estatística mesmo, ou então na, nessa Nunca. parte de data science. Oi? Eu, pelo menos, nunca. Não? Alguém ouviu? Por exemplo, você sabia que hoje em dia você consegue pegar um texto e descobrir se o texto está, por exemplo, favorável ou contrário a alguém sem ler o texto? Você simplesmente consegue fazer um modelo, certo? Que aprende com os dados, e aí você pega, sei lá, tweets na internet. Você consegue classificar se aquele tweet ele está sendo a favor do governo ou contra o governo, por exemplo. Você consegue analisar letras de músicas, certo? Ah, Sem isso é igual um algoritmo do YouTube, o que é favorável, as pessoas sempre veem, né? Sim, tem de tudo, tem muita coisa hoje em dia que eu não vou garantir para você que é esse que eles usam lá, porque eu realmente não sei, eles devem usar muita coisa, né? Mas isso hoje em dia quando você grava um vídeo, você já tem ferramentas que pegam a sua fala, né? Então eles pegam, fazem a leitura do que você está falando, transformam em texto, faz uma análise de texto e conseguem saber o que você está falando, certo? Se você está falando a favor, contra. Você também tem análise de imagens, né? Então, se você publicar uma foto, alguma coisa no Instagram da vida, no Facebook, eles conseguem ver a foto, conseguem ler o que está escrito dentro da foto, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês já perceberam, mas não sei se vocês usam assim Instagram, Facebook e ficam postando notícias, né? Eu faço parte de um grupo chamado Rio em Dados, que tem no Instagram, e a gente publica notícias, né, e estudos e coisas que envolvem estatística. E uma das coisas que a gente costuma publicar são matérias ou assuntos de estatística relacionados ao Covid, por exemplo, certo? Sempre que a gente publica alguma coisa que envolve Covid, ou que. Ah, obrigado aí, João Pedro.
sempre que a gente publica alguma coisa que envolve doença, que envolve Covid, que envolve vacina, né, o próprio Instagram já identifica que a gente está falando desses assuntos. Ele já bota um selo embaixo dizendo, né, que a gente tem que confirmar as informações e no Ministério da Saúde, por causa das fake news, né? E às vezes a gente já fez alguns testes, né? Mesmo que você não escreva nada, se você colocar uma foto e na foto tiver escrito vacina, ele lê. Ele lê a foto e percebe que você está falando de vacina, percebe que você está falando de Covid ao ler a foto. Um texto dentro da foto. Tá? Então, assim, hoje em dia, a gente tem dados vindo de tudo que é tipo. Isso aqui, hoje em dia, né, é estatística descritiva com texto. Né? Se você quisesse pegar um texto, por exemplo, resumir, né? Pega uma tese, pega um artigo, coloca todas as palavras, manda o computador ler as palavras e faz um gráfico desse tipo que está aqui, ó, onde quanto maior a palavra, maior a frequência. O que, que você vai estar fazendo? Só de olhar para cá, eu já sei que esse texto aqui está falando de estatística, está falando de amostragem. Provavelmente é um texto de amostragem dentro de estatística. Eu já sei do que se trata só ao ver a frequência das palavras que estão aqui. Então, hoje em dia, você consegue ter uma noção de um texto mesmo sem ler. Quase como fazer um resumo da história, né? Você consegue com técnicas de text mining, tá? Que essa aqui é uma das coisas que dá para fazer. E isso tudo, às vezes, não é bem estruturado, esse dado. Você consegue coletar essas informações programando. Você pode usar, inclusive, o R, usar Python para fazer o que a gente chama de web scraping, né? Onde você pode coletar num site tudo. Você pode coletar preços, você pode coletar textos, você pode coletar arquivos, você pode coletar qualquer coisa dentro do site e faz as suas análises estatísticas. E o computador é que faz, você não visita o site, né? Então, assim, cada dia que passa, você tem mais aplicações envolvendo estatística. Eu queria mostrar para vocês, uma das áreas que eu gosto de trabalhar, por exemplo, é redes sociais. Uma parte específica, tá? Que são alguns modelos envolvendo redes sociais. E eu já fiz algumas aplicações disso, assim, diversas, que eu queria mostrar uma para vocês aqui, né? Deixa eu só... Eu vou traduzir o que está nesse gráfico aqui, tá? Vocês conseguem ver mais ou menos o que está aí na tela ou está muito pequeno? Vocês estão conseguindo ver que cada bolinha tem um nome de um país dentro? Cada país está escrito na sua língua de origem, né? Aliás, não, deixa eu ver. Não, esse aqui não. Esse aqui está em inglês. Tá tudo em inglês para mim. Não, está em inglês, tá certo. É porque eu tinha uma outra versão que ele botava no idioma original. Não, esse aqui está em inglês. O que é isso aqui, tá? Isso aqui é o resultado de uma análise estatística, tá? Que estava tentando descobrir se tinha algum padrão entre o que as pessoas escutam no Spotify em diferentes países, tá? Então, isso aqui são 60 países, tá? Tem 60 países aqui. Esses dados aqui são de 2018, tá? Isso aqui foi coletado mais ou menos, acho que foi setembro de 2018, tá? O que foi feito? Isso aqui foi um aluno de iniciação científica meu que coletou esses dados. Ele programou no R e entrou no Spotify e coletou todos os top 50, aquelas músicas que ficam no top 50 desses 60 países, certo? E ele estudou as interseções. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que naquele dia, que era em setembro de 2018, ele olhou qual era o top 50 na Argentina. As 50 músicas mais ouvidas no Spotify da Argentina. E ele comparou com o do Uruguai, certo? Então, o que ele descobriu ali? Poxa, dessas 50 músicas, tem uma interseção de 30. Deixa eu comentar aqui, ele usou uma API. Nesse caso aqui, ele usou uma API. Mas ele também aprendeu a fazer sem API, tá? Coletando outro tipo de dado também. Mas nesse aqui, ele usou uma API do Spotify que faz essa coleta mais fácil. Então, assim, por exemplo, Argentina e Uruguai, certo?
são 2 países que, com certeza, em setembro de 2018, muitas músicas que estavam no top 50 da Argentina também estavam no top 50 do Uruguai. Então, quanto mais músicas um país compartilha com outro no top 50, maior é a força da relação entre eles em termos de gosto musical. Entenderam? Então, a gente criou uma matriz que dava essa força de relação entre os países de acordo com o número de músicas que eles têm em comum no top 50. Ok? Todo mundo entendeu de onde veio os dados? De onde vieram os dados? E aí, com base nesses dados, isso aqui é uma técnica de estatística multivariada que transforma esses dados em distâncias e projeta todo mundo. É como se você pegasse os países e colocasse eles dentro de uma sala, certo? É uma sala que não existe, é uma sala aqui no campo das ideias, e ele agrupa os países de acordo com essa proximidade, certo? Não necessariamente com a proximidade, mas é com uma questão deles serem parecidos. Eu vou tentar explicar mais ou menos. Então, por exemplo, vocês conseguem identificar algum padrão aqui de música que está chamando muita atenção? Algum grupo destacado aqui? Que ficou muito próximo? Por exemplo, aqui. Suíça e Portugal. Tá, você está olhando aqui, né? Tá. Isso, mas eu não sei, esses misturados ao lado eu não consegui identificar. Tá, tudo bem, mas olha para o outro lado. Sua imagem tá em cima para mim. Em cima? Deixa eu... Vê se você reduzir. Eu reduzi, porque estava em tela cheia, desculpa. Tá bom. Vê se vocês conseguem me dizer qual é a explicação para esses países aqui estarem juntos. O que eles tinham em comum? Que tipo de música? A língua. Música latina. Música latina, né? O reggaeton estava nessa época aqui tocando os Despacitos da vida, né? Então, assim, isso aqui estava explodindo nesses países, certo? Isso ainda não estava muito forte no Brasil, certo? Se você olhasse o top 50 do Spotify do Brasil em 2018, ele era metade funk e metade sertanejo, tá? E isso muda muito rápido. Isso muda muito rápido. Mas era muito pouca coisa internacional. A maior parte das músicas era funk ou sertanejo. Aqui nesses países tinha muita música latina. Aqui, ó, também tem um outro grupo muito forte aqui, ó, que são países que escutavam, que tinha muita música eletrônica pop, sabe? Aquelas EDM, né? Electronic Dance Music, EDM. Então, eram esses países aqui. Então, são países que têm a língua inglesa como segundo idioma, né? E, basicamente, o top 50 deles eram só músicas em inglês desse tipo, certo? E aqui estão vários países. E todos eles são países de vários idiomas, mas que falam inglês, certo? Como segunda língua. E o que acontece? Esse tipo de modelo, ele agrupa não só os parecidos por ouvirem a mesma coisa, como também agrupa os esquisitos, certo? Então, quando se pegar 2 países que são tão esquisitos, assim, que só escutam a mesma coisa, essa técnica específica vai juntar eles num grupinho como se fosse os esquisitos. Vocês escutam as coisas que só vocês escutam, certo? Nesse dia, quando ele coletou esses dados, essa foi a configuração. Se vocês olharem, ele separou os países das músicas latinas, aqui da música que fala em músicas em inglês, e quanto mais ia descendo aqui, ó, mais ele foi colocando os países que eram dominados no Spotify por músicas do seu próprio idioma, certo? Então, por exemplo, aqui, né, músicas em alemão. Quem é que vai escutar música em alemão, né? Não são muitos países que vão escutar música em alemão, né? Então, aqui, músicas em italiano também, né? Quem escuta música em italiano, né? Com certeza o top 50 da Itália vai ter muitas músicas em italiano. Turquia, Tailândia, certo? E os mais, assim, mais diferentes, é que existe essa expressão, né? Mas os mais peculiares aqui, Brasil e Nicarágua. E não é porque eles escutam a mesma coisa que eles ficaram juntos. É, como eu falei, essa técnica específica só colocou eles juntos porque eles não tinham nada em comum com ninguém e ele colocou eles como se fosse um grupo dos esquisitos, que só escutam a mesma coisa. Passados mais ou menos 1 ano disso aqui, mudou radicalmente
porque no Brasil começou a tocar muita música latina também. E hoje, se fosse tocar, né, também não é mais funk sertanejo, né? Hoje em dia você tem muito sertanejo, sempre tem, mas até o funk perdeu um pouco espaço, já misturou com pisadinha, com não sei o que, com outras coisas que tem aqui no Brasil. Se fizer essa análise hoje, você vai ter um resultado completamente diferente, tá? Mas o importante aqui é só mostrar que isso foi feito, certo? De uma forma assim, pegou-se um aplicativo, né? Você entra lá dentro daquele aplicativo, coleta os dados e a gente que criou essa informação. Lá só tem assim, o que cada pessoa escuta. A gente foi naqueles rankings lá dentro, catou a informação que a gente queria, montou da maneira que a gente queria e fez esse tipo de análise aqui, tá? Então tem muita coisa. Rede social, isso aqui é como se fosse uma rede social, né? Aqui, cada uma dessas linhas aqui, ó, representa se não me engano, eram 5 ou 10 músicas em comum, cada linha aqui, tá? Deixa eu só confirmar se o máximo era 5 linhas. Não, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 5, exatamente. O número de cada setinha são 5 músicas em comum, certo? Então, o México aqui, ó, né, tem 10 setas aqui que ele está soltando aqui. É o máximo que ele pode ter, tá? Ok? Conseguiram visualizar, assim, tem muita coisa que dá para ser feita. Olha uma outra coisa, né? Isso aqui já está até velho, isso aqui é uma coisa de 10 anos atrás que já se usava, tá? Hoje em dia você consegue prever epidemias, tá? Saber o que está acontecendo, quantos casos está tendo de dengue hoje. Isso aqui foi feito com dengue há uns 10 anos atrás, tá? Então, por exemplo, olhava-se no Twitter as menções relacionadas à dengue, certo? Isso aqui é um gráfico que mostra menções à dengue no Twitter. E aqui embaixo, casos de dengue naquelas semanas. Estão vendo a correlação? Agora, por que isso aqui é importante? Porque você só tem acesso aos casos oficiais semanas depois. Então, por exemplo, o que está acontecendo hoje em termos de doença, você tem que esperar as pessoas irem para o hospital, esperar os registros entrarem, esperar isso sair nos boletins. Isso às vezes leva 1, 2, em alguns casos até 3 semanas. E isso aqui era feito em tempo real, esse tipo de monitoramento aqui. Então você pode usar a rede social até mesmo para estudar uma epidemia, tá? Então isso aqui é um outro tipo de aplicação. Eu tenho um conhecido que trabalhava com isso aqui também. Então eu coloco aqui só para vocês terem uma noção de coisas que dá para se fazer, tá? Não sei se alguém já ouviu falar disso, de usar esses tweets, né? Às vezes aparece na televisão, tem gente que monitora esses tweets sobre vários assuntos, né? Para ver, assim, uma partida de futebol, o que estava sendo comentado, ou então, no horário político, num debate, né? Quais as palavras que estavam sendo digitadas na internet nesse momento. Você consegue coletar esses dados aqui e fazer várias análises legais com eles de estatística, tá? Eu tinha uma outra parte aqui que vocês já viram, né? Deixa eu pular, que são esses gráficos aqui. Vocês devem ter visto esses gráficos todos, né? Imagino que não deve ter faltado nenhum aqui. Se tiver algum que vocês não viram, me falem, tá? Mas eu acho que vocês viram todos. Esse aqui vocês viram? Esse gráfico aqui? Eu não lembro. Viu? Ah, não. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Alguma coisa Acho que vocês... Deixa eu voltar. Tem uns que são famosos, né? Esse aqui é muito famoso, vocês com certeza viram. Vocês já viram isso daqui? A gente viu na aula de Só estatística. Isso, É isso que eu ia perguntar. Mas desses que estão aqui, sim, já vi. viram também? Já, Já. já. Esse aqui vocês já viram? Não me lembro. Acho que não. Esse gráfico é bem interessante. Alguém lembra disso aqui? Se viram?
esse gráfico? Alguém sabe me dizer? Se já viu, só escrever aí. Já vi. Foi dado na matéria da Daniela. Ou não? Não? E Eu não. acho que esse não. Tá. O que acontece? Tá? Dados, tá? Nem sempre estão errados, tá? Esse daqui, por exemplo, é um caso de erro clássico, né? Isso aqui não tem o menor sentido, uma barra ter a altura 5,91, com a outra 6,50, isso aqui é um erro, tá? Ainda bota IBGE para culpar a gente aqui, sacanagem, né? Mas quem fez esse gráfico aqui não foi o IBGE. Agora aqui... Travou. Calma aí que meu celular travou. Lá foi o marqueteiro que fez, né? Pois é. Deixa eu ver, tem alguém aí que ligou o microfone. Tá tudo bem aí? Alguém quer falar alguma coisa adicionalmente? Não é só você se ligou por querer para falar ou se só foi sem querer? Então tá bom, vou continuar. Isso aqui, ó. Erros não, né? Vamos dizer assim, manipulação acontece dos dois lados, tá? Acontece de todos, dois não, né? De todos os lados possíveis, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Esses dados aqui, a princípio, eles não têm nenhum erro numérico, tá? Isso aqui é número de matrículas em milhões, tá? Nas universidades no Brasil. Então, você tem os dados de 97 a 2012, fonte aqui, INEP, esse censo, que eu não sei exatamente o que é, mas é do INEP. E estão aqui os números. Então, isso aqui é 1,95 milhões, né, de matrículas no ensino superior. Aqui 2,3 e assim por diante. Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Tá bom, os números estão certos, mas isso aqui tem algum viés político aqui? Uma pergunta assim, isso aqui claramente foi feito com intenções políticas, sim ou não? Sim. Sim, né? Tanto que tem o facebook.com/Lula. Então, assim, de novo, tá? Como eu estou falando, eu não vou questionar aqui nada, porque isso aqui acontece para todos os lados. Mas esse gráfico é muito sutil, por isso que eu coloco ele aqui, tá? Isso aqui claramente foi usado, né? Não vou dizer que foi o Lula que fez isso aqui, obviamente, mas foi alguém que trabalhava em algum escritório que colocou isso aqui. O que está escrito aqui, ó? Quem tem medo de comparação, né? Que comparação está sendo feita aqui? O que vocês traduzem para mim aqui? O que esse gráfico está querendo dizer? Eu entendo que o azul era de outro segmento político e o vermelho do PT, né? Ok. E aí, o que o gráfico está querendo dizer? Eu acho que ele está falando que nos anos seguintes tiveram mais matrículas do que os outros, mas ele deixa de lado a relação do crescimento da população. Mas nesse caso ele está querendo dizer que durante a regência do PT teve um aumento significativo de matrículas na faculdade, né? Isso, é isso que ele está querendo dizer. Isso que foi comentado agora há pouco por alguém que eu não sei o nome, sobre a questão da população, né? A gente sabe que a população aumentou, mas não em todas as faixas, tá? Então, assim, inclusive, eu não lembro de cabeça, mas a proporção de jovens, né, em relação a outras faixas etárias, ela está diminuindo, na verdade. A gente está aumentando a população de adultos. Então, não necessariamente a população na faixa etária universitária aumentou, mas eu não tenho um número na cabeça para falar, certo? Mas o ponto é o seguinte, claramente esse gráfico aqui está comparando governos. Está tentando mostrar que no governo vermelho teve mais matrículas do que no azul, certo? Mas eu só queria comparar duas coisinhas aqui, porque foi dito isso ou vocês que estão concluindo isso da cabeça de vocês? Está dito isso que são dois governos? Não, eu estou concluindo por causa da mudança de cor. Ok. Aí eu pergunto, né? Houve realmente no país aqui dois governos, né? Na época, antes desse governo, né, do Lula, teve dois governos aqui do Fernando Henrique. Foram 8 anos e depois teve 8 anos do governo Lula, né? Então, uma pergunta que eu faço aqui. A gente está vendo o começo do governo do Azul? Não. Tá bom, isso é erro? Não, eu posso cortar onde eu quiser, isso não é problema, certo? Mas tá aqui, 3. Agora uma pergunta. No ano 2000,
Quem estava no governo no ano 2000? Era o Fernando Henrique. No ano de Acaba em 2002. 2002 o governo. No ano de 2002. Vocês concordam que até 2002 essa cor deveria estar azul, de acordo com o que você estava pensando? De acordo com o que vocês pensaram, até 2002 tinha que estar azul? Sim, aí se era o que eles queriam comparar, sim. Sim, mas assim, ninguém disse que você queria comparar vermelho com azul. Tá escrito aqui, ó, quem tem medo de comparação. Mas não está dito que o vermelho é uma coisa e o azul é outra. Foi a gente que está interpretando. Mas parece lógico que faz as pessoas compararem esses dois governos. O ponto é que nesses 3 anos aqui, ó, era para ser azul. Ok? Tá bom. Digamos que estivesse azul. Você conseguiria me dizer no olho qual foi o período que cresceu mais? Entre 97 e 2002 e entre 2003 e 2012, vocês conseguem me dizer no olho qual foi o que aumentou mais percentualmente? Só de olhar assim, o que parece que cresceu mais? De 2003 a 2012 ou de 97 a 2012? No olho parece que Percentualmente, eu o acho segundo que setor, né? De 2002 para 2012. Mas se você fizer a divisão aqui e calcular percentualmente, você vai perceber que de 97 a 2002 aumentou mais percentualmente do que de 2002, 2003 a 2012, se você fizer a conta. Tá? Foi manipulado, né? Não foi manipulado. Não foi manipulado porque... Não é que não foi manipulado. Nada disso está dito. Isso foi uma indução. O gráfico não contém. Não, eu fui manipulado. Ah, você foi. Ok. Tem outras coisas também, tá? Por exemplo, a gente sabe que é muito mais fácil você aumentar, por exemplo, de 0 a... Imagina que eu quero acabar com o analfabetismo no país. É muito mais fácil eu passar o percentual de crianças alfabetizadas ou de adultos alfabetizados, passar de 0 a 50% é mais rápido do que de 50 para 100. Vocês concordam? Sim. Aí, se fizer um mutirão educacional, é muito fácil você aumentar o percentual de pessoas alfabetizadas, mas chegar no 100%, aquele finalzinho, aqueles últimos percentuais, é difícil você alcançar. Vocês concordam? Isso é verdade? Sim. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que não é uma questão de mérito de dizer, então quer dizer que o governo azul fez mais do que o vermelho. Eu acho que é mais difícil fazer crescer nesse período vermelho do que no período azul. Mas o fato é, se você dividir o período aqui na cor azul, o crescimento no azul aqui está menor do que no vermelho percentualmente. Mas se você colocar essas 3 barrinhas aqui azuis, porque teoricamente era um governo diferente, você vai ver que muda a conclusão. Tá? Então, é muito sutil como você consegue manipular com estatística, né? Mesmo colocando o número certo. Então, é muito diferente disso aqui. Ó. Isso aqui é erro. Isso aqui é um erro. Certo? Agora, isso aqui não é um erro. Isso aqui é uma coisa Não sutil. tá errado, mas induz ao erro. Né? Sim, induz ao erro. Perfeito. Então, assim, isso aqui, você deveria fazer isso aqui? Não deveria fazer. Mas não existe erro matemático aqui. Aqui tem um erro estatístico matemático. Entende? Então, isso aqui é um exemplo interessante, né? Esse aqui, né, absurdo, todo mundo já conhece esse daqui. Vocês já viram isso aqui? Foi numa das eleições, né, que aconteceu no passado. Sim, ela já mostrou pra gente, sim. A Daniela. Esse daqui, esse vocês viram? Não. Esse aqui é muito interessante também. Como você consegue manipular com escala, né? Isso aqui é taxa de juros, tá? De 2008 a 2012. Está aumentando, está variando pouco, como é que está? É a mesma informação nos 2 gráficos. Qual é a diferença? É a escala, né? Só pega a pontinha, né? Não, é a escala que está diferente. Isso aqui é uma variação numa microescala, certo? Numa microescala. Está indo de 3,14 até 3,15. Aqui, quando você bota começando do 0, você não consegue ver isso, porque é praticamente a mesma coisa. Então, qual é o ponto aqui que engana, né?
sempre que você faz uma barra, a nossa mente tende a pensar que se essa barra aqui está na metade dessa, é porque o valor é a metade do outro. Porque a gente olha para o volume da barra, para a área dela, certo? A gente tem uma tendência no nosso cérebro a olhar a barra como um todo e não a altura da barra. Você olha para o tamanho da barra em relação a outra barra, certo? Então, aqui, claramente, se alguém quisesse mostrar que está crescendo, ia fazer como o da esquerda. Se alguém quisesse mostrar que está mais ou menos constante, usaria o da direita. Mas as recomendações, em geral, são: se você vai fazer um gráfico de barras, ela tem que começar no zero. Esse problema que está aqui é exatamente o mesmo que está aqui, certo? Essa diferença é pequena, tá? Mas até seria... Isso aqui, na verdade, não é nem gráfico, são 2 desenhos, né? Isso aqui são 2 desenhos que foram feitos. Mas se eu quisesse fazer um gráfico mostrando essa diferença desse tamanho, eu consigo. Eu consigo fazer com a escala apropriada, eu consigo fazer, e cortando embaixo, eu consigo arrumar um jeito de manipular. Mas se eu colocar um gráfico começando do zero, é impossível. Eles vão ficar assim. Os 2 cilindros vão ficar mais ou menos da mesma altura. Tá? Tem outros mais interessantes. Olha isso daqui. Ó. Esse aqui é muito bom também. Isso aqui são receitas anuais acumuladas. Imagina que você é dono de uma grande multinacional. Você é diretor de uma grande multinacional, certo? E alguém apresenta para você assim, ó, tá aqui as nossas receitas anuais acumuladas de 2004 a 2014. Você vai concluir que os negócios estão indo bem ou estão indo mal. Isso aqui são 3 bilhões, né? Isso aqui são 3 mil milhões de dólares, tá? Então, isso aqui é 3 bi. Aqui é 2,5 bilhões e assim por diante. Mas, se você fosse um diretor dessa empresa e os seus funcionários trazem para você esse gráfico aqui e dizem, ó, tá aqui as nossas receitas anuais acumuladas de 2004 a 2014, e aí, estamos bem, não estamos bem? O que você ia concluir? Só pelo gráfico parece estar maravilhoso. Alguém tem mais alguma opinião? Quer escrever? Não, eu acho que a receita aí não é a melhor forma de medir isso aí, a evolução da empresa. Tá bom, ok, eu concordo com você que... Tá faltando as despesas, né? Tudo bem, mas em termos de receita, tá cada vez entrando mais? Você pode ter problemas de gestão. O acumulado pode esconder um pouco, né, o que está entrando de um ano para o outro. Quem está falando? Quem falou isso agora? Diogo. Diogo, muito bem, Diogo. Diogo pegou aqui exatamente a palavra maldosa que tem nesse gráfico. Tá? Tem uma palavra aqui que engana. As receitas não estão aumentando. As receitas estão diminuindo. Vocês acreditam nisso? Que as receitas estão diminuindo? Sabe por quê? Esse gráfico é um gráfico que na estatística é conhecido, né? Receita acumulada. Então, por exemplo, em 2004, a receita estava aqui por volta de 250 milhões, certo? Quando passa para 2005, o número que está aqui, que é mais ou menos uns 600 milhões, não é a receita de 2005. É a receita acumulada até 2005. Esse número é 2004 mais 2005, certo? Então, a receita que está aqui em 2014, que está chegando em 2,5 bilhões, é a soma das receitas de 2004 a 2014. Entenderam? Tudo isso por causa dessa palavrinha aqui, ó, acumulada. Está em inglês, mas no fundo é a mesma coisa, tá? Se você ir somando. Aí alguém vai me perguntar, mas por que alguém faria isso? E isso tem um fundamento estatístico. Quando vocês estudarem probabilidade, vocês vão ver que a gente usa faz muito gráfico de função acumulada. Isso é muito útil do ponto de vista estatístico e principalmente para usar a probabilidade. Mas o gráfico de receitas anuais acumuladas, sabe como é que tinha que estar isso aqui para ser constante? Para você dizer que a receita não está mudando com o tempo? Essa curva que está aqui tinha que ser uma reta. Se ela fosse uma reta perfeitinha, começando aqui e acabando aqui, uma retinha, ia significar que todo ano
A receita é a mesma. Agora eu vou mostrar o gráfico da receita verdadeira que gerou esse gráfico aqui. Vou mostrar no próximo slide. Esse aqui é o gráfico das receitas anuais que gerou aquele anterior. Olha que coisa curiosa. Tá? Então, assim, dá para mentir com estatística? Tem algum erro aqui? Eu mostrei. Teve uma pessoa aqui na sala que reparou a palavra acumulada e falou, peraí, não dá para concluir isso. Certo? Então, se você fosse diretor da empresa, você ia falar para os caras, eu não quero ver esse gráfico. Eu quero ver esse gráfico. Certo? Entendeu? Isso também é um outro abuso, né, da estatística que poderia ser considerado um abuso se você estivesse mostrando para pessoas que são leigos, né? Leigos que não entendem muito do assunto. Ok? Acharam isso aqui curioso? Já tinham visto algum gráfico acumulado de alguma coisa? A gente tem, né? Sabe onde é que apareceu muito gráfico acumulado? Ano passado no país, todo dia no jornal aparecia gráfico acumulado, depois pararam. Mas no começo mostrava muito na televisão. Vocês lembram o que era? Todo dia na TV aparecia um gráfico acumulado. Alguém lembra? Casos e óbitos de Covid. Casos e óbitos de Covid. Tá? No começo da pandemia, na televisão, toda hora aparecia gráficos acumulados, mostrando até o dia início de abril teve um caso. Aí no dia, sei lá, no dia 1º de abril, acho que morreu uma pessoa, primeira pessoa, não sei, foi por ali, foi final de março, né? Não lembro. Mas aí ao longo do mês de abril foram aparecendo uns gráficos mostrando as mortes e os casos acumulados, explodindo, né? Então eram gráficos que não tinham essa cara aqui, né? Eram gráficos que eram gráficos assim, né? Você tinha a linha do tempo e os gráficos todos faziam assim, né? Okay? Porque eles iam subindo. Um gráfico acumulado não pode cair, nunca vai descer. Um gráfico acumulado nunca vai descer, ele sempre vai subir, certo? E aí, como é que você sabe que os casos estão estáveis? Se por acaso o gráfico acumulado estivesse assim, ó, uma reta, significa que todo dia está morrendo a mesma quantidade de pessoas, ou todo dia está tendo a mesma quantidade de casos. Mas não era o que acontecia, né? Estava um crescimento bem exponencial. Depois foi tendo tanto caso que aí ninguém mais botou acumulado, porque o próprio caso que estava acontecendo no dia já era monstruosamente grande, nem precisava mais. Né? Já começaram a aparecer aquelas coisas da primeira onda, segunda onda, né? Foram aparecendo. Mas no começo, não. No começo eles eram mostrados assim. Não sei se vocês lembram disso. Ok? Isso aqui, vocês já viram? Talvez vocês tenham visto só os primeiros, então. Esse aqui, vocês já viram? Não vi ainda não. Tá. Isso aqui são reservas, tá? Aí reservas do país e financiamento externo. Não lembro exatamente o contexto aqui, mas tem a ver com as reservas de cada um dos países, tá? Dê uma olhada no tamanho dessas barras. Tem algum sentido aqui, quando você compara... Olha o Brasil e o Chile. Dê uma olhadinha ali, o Brasil e o Chile. Tá um negócio nada a ver, né? Vocês podem ver que até tem uma relação do Brasil com o Brasil. Da Polônia com a Polônia, né? Aqui a Polônia, 50 milhões, é um pouco abaixo da metade dessa barra aqui, que é 107 bilhões. Ok. Mas quando você compara Professor, entre os países... Oi, diga. mas nesse caso aqui não seria discutível, não? Por quê? Porque eu sei que olhando assim, de forma geral, dá a entender de que, pô, todos os gráficos estão no mesmo patamar, né? Mas, pô, eu de primeira aqui já consegui ver que cada gráfico aqui é uma situação diferente. Sim, mas Colocando como base o maior numerador em cada gráfico, né? Sim, mas assim, o ponto é o seguinte, quando a gente faz um gráfico, tá? A gente está tentando resumir a informação de uma forma visual, certo? Eu poderia mostrar uma tabela. Se eu mostrasse uma tabela, eu olharia os números. Quando a gente faz um gráfico, o gráfico deveria, por si só, já passar essa informação para a gente sem eu consultar os números. Ele deveria ter essa função,
certo? Porque senão fica redundante. Por exemplo, olha aqui Brasil e Hungria. Se você passar o olho por cima, qual é a impressão que dá? Que a situação de reservas que o país tem e de financiamento externo é a mesma, certo? Mas, na verdade, ela é a mesma proporcionalmente só, né? Eu vou mostrar qual é o verdadeiro gráfico que deveria estar mostrado ali anteriormente. Esse aqui, é isso mesmo, é reservas e necessidade de financiamento, terceiro trimestre de 2013. Então, você vê que o Brasil aqui, né, tá com as reservas muito maiores do que todos esses outros países aqui, e tem uma necessidade de financiamento até alta, mas bem mais baixa, né, do que as suas reservas. Você tem aqui a Índia como mais próximo em termos de valor absoluto, mas ainda assim uma situação menos confortável que a do Brasil, né? Então, esse gráfico aqui é um gráfico que, da forma que está aqui, ele não mostra, tá, como o Brasil está diferente dos demais, por exemplo. Aí você falou que viu, mas é porque você foi consultando número a número. E aí a pergunta que eu faço é, se você for consultar número a número, para que o gráfico, então? Para que essas barras, se você for olhar número a número? Entende? Entendi, faz Aqui não. sentido. Aqui eu No posso caso, apagar os números. Imagina só, se eu no, apagasse os números aqui, você teria um panorama. Sem os números, você teria um panorama. no caso lá, depende de quem foi o interessado em fazer daquilo lá. Quem foi que fez aquele gráfico? Qual era o interesse, né? Então, aí assim, vou também. A gente não precisa também ser tão assim, como é que eu vou dizer, achando sempre que tem uma teoria da conspiração, né? Muitas vezes, sabe o que acontece? A pessoa que faz esse gráfico, isso aqui não foi feito num software, isso aqui num software de estatística ou num software de matemática, não. Isso aqui foi feito um desenho, certo? Num software que faz arte. Okay? Provavelmente a pessoa falou, olha só, você precisa fazer uma barra que seja proporcional a esse número. E a pessoa fez o desenho. É possível que esses desenhos foram feitos de forma totalmente independentes, porque não tem escala, e depois alguém juntou todas essas figuras num gráfico só e publicou. Mas não necessariamente a pessoa tinha algum interesse. Às vezes é só por uma questão de facilidade, uma questão visual. A pessoa queria fazer um gráfico que ocupasse metade do retângulo e a outra metade fosse a bandeira. Pode ter sido. Aparentemente aí, a ideia é o mais alto começar sempre no mesmo ponto do círculo, percebe? Só que o mais alto sempre está no mesmo na mesma altura. Foi mais ou menos isso. Então parece que foi uma coisa muito mais preocupada com o layout visual, né, do que com expressar a grandeza dos números. Aqui não, né? Aqui você vê que é completamente diferente, mas é uma forma alternativa e mais correta. Essa daqui. Posso apagar os números que eu vou conseguir enxergar. Então deveria ter sido feito dessa forma aqui. Mas ao mesmo tempo que você pode fazer para o bem, ou sem querer, você pode fazer para o mal. Por isso que tem um monte de gente que fala, né, que a estatística é usada para mentir, para enganar, não sei o que, essas coisas todas, né? Isso realmente existe também, tá? Mas é diferente, tá? Tem coisas que são erros e tem coisas que são apenas indução ao erro, tá bom? Tudo bem até aqui? Esse aqui tá meio ruim a tela aqui, mas o que tem de errado aqui? Os círculos dão mais de 100%. Exatamente. Você está aqui com um gráfico de setores, né? Tem uma pizzazinha aqui. E, teoricamente, né, deveria ser fatias aqui com percentuais, mas sei lá o que foi feito, só sei que apareceram esses percentuais doidos aqui, que não somam 100%, tá? Mas isso aqui saiu lá na Fox, nos Estados Unidos. Olhem esse daqui. Esse aqui também é sutil. Esse aqui é bem sutil, porque, a princípio, por mais que tenha uma leve distorção, não há erro nesse gráfico, tá? Mas tirando um pequeno detalhezinho aqui, não tem um erro muito grande, mas ele já tem uma coisa que não se faz aqui, tá? Você vai descobrir, inclusive, que, em geral, o pessoal na estatística não gosta muito de gráfico de pizza, por causa disso, tá?
Isso aqui é o mercado, né, de smartphones nos Estados Unidos. Tem uma pessoa ali que parece, né? Parece o Steve Jobs ou alguém ligado ali à Apple, né? Acho que é É ele ele. sim, professor. Isso aí é na apresentação do iPhone. Exatamente. Então, dê uma olhadinha ali. Qual é a cor da Apple? Verde. Verde. Aí eu pergunto, quem é o maior ali? Quem é o que tem a maior fatia do mercado? É o azulzinho, certo? É o RIM, RM. Isso. E quem é que está em segundo? A Não vai Apple. nem adiantar falar, meu. É a Apple? São os outros. O meu Ih, não. também. É o roxo. É Others. Nokia. Tá? Na verdade, deixa eu ver aqui, não é o outros. O Nokia é esse 3.1 aqui, ó. Tem uma pequena diferença. Um é roxo e o outro é rosa. Esse aqui é o roxinho, que é roxo, violeta, não sei. Esse 21% é o outros. O 3% é o Nokia, esse aqui é o Motorola, e esse aqui é Palm, não sei exatamente o que é. Mas o ponto é, a gente acabou de ter uma pessoa aqui na sala que foi enganada Ai, por esse gráfico. Foi iludido por causa da cor. Não é por causa da cor. Alguém sabe me dizer por que gera? É por causa da escala do lado, tá escrito RIM e Apple logo depois. Não é por isso. Não, A ordem. a Eu acho que inclinação é a da perspectiva, né? A perspectiva. O que acontece? Existe uma coisa que o estatístico não gosta. Gráfico de pizza. Mas tem uma coisa que o estatístico abomina. Gráfico de pizza 3D. Gráfico de pizza 3D é a pior coisa que tem no mundo. Tá? Por quê? Imagina, aqui está uma pequena inclinação. Vocês estão vendo? Tem uma pequena inclinação. Então, por exemplo, essa fatia aqui roxa, eu não consigo ver a terceira dimensão dela. Vocês concordam? Que a gente não Sim, vê sim. Essa figura. Agora, vocês conseguem ver que tem dois efeitos que estão sendo gerados aqui. O primeiro, essa fatia em verde deveria acabar aqui, ó, nessa linha, e não aqui embaixo. Aqui embaixo é a grossura da pizza, que não tem relação nenhuma com a área. Porque o gráfico de pizza, ele está dividido aqui por área, não por volume. Da maneira que ele está mostrado aqui, ó, ele está ganhando um volume adicional que a nossa mente vai colocar dentro da área do verde. Essa vantagem verde que ele tem aqui embaixo na grossura da pizza, o azul tem um leve pedacinho 3D, o laranjinho aqui tem um leve pedacinho 3D e os outros não tem nada do efeito 3D. Então isso já é uma primeira coisa que afeta muito a nossa visão. E a segunda coisa é essa da perspectiva. Essa pizza está meio inclinada. Vocês concordam que se deitasse mais essa pizza, imagina essa pizza sendo deitada, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até chegar num extremo em que eu deitasse essa pizza. Da maneira que você está olhando para essa tela, se você deitasse essa pizza, o que você ia enxergar? Qual é a cor que você ia enxergar? O verde. O verde. Apenas o verde. Talvez você visse lá no cantinho da direita uma pontinha azul e lá na pontinha da esquerda alguma coisa laranja. Mas o verde ia dominar porque ele está na sua frente. Então essa pizza, por estar em perspectiva, a fatia que estiver aqui na frente vai ganhar um peso no nosso cérebro muito grande. E você vai ter certeza que ela é grande. E dependendo, você consegue fazer ela parecer maior que a azul. Dependendo da inclinação que você tem e da diferença de percentuais. Então esse gráfico é muito legal por isso. Tem erro aqui, vamos dizer, tem erro? Não, não está errada a divisão. O erro aqui é a forma de mostrar. Eu estou mostrando um gráfico para você deitado. Eu não estou mostrando ele assim. Estou mostrando ele deitado. Certo? Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Outra coisa também que me chamou a atenção foi a ordem. Ele começou mostrando a ordem de crescimento ou diminuição e depois no verde e roxo ele não pôs um do lado do outro para não ter o comparativo, né? Sim, outra coisa. É recomendável, quando você faz um gráfico de setores desse tipo,
que você sempre coloque o maior primeiro, no sentido... Isso aqui é uma recomendação, não é obrigatório, mas é uma recomendação. Você começa no sentido horário, com a maior fatia, depois a segunda maior, depois a terceira, quarta, quinta, até chegar na última. E esse gráfico não está sendo feito assim. Ele pegou esse 21%, como eram outros, ele deixou por último. Mas, na verdade, ele deveria estar aqui, entre o verde e o azul, pelo tamanho que ele é. Certo? E também fica a dúvida, né? Poxa, mas será que dentro desse outros não tem nada que tenha 3%, pelo menos, para colocar aqui? Né? É estranho também. Eu até poderia ter dividido. Ele poderia ter pego esse 21 aqui e ter dividido em outras coisas, em vários pequenos. Ele pode Eu ter acho que o feito objetivo aí foi sacanear a Nokia mesmo. De repente tem alguém até com 10% aí, mas ele quis minimizar o da Nokia. a Nokia está aqui. Ele poderia ter juntado a Nokia com o outros também, né? Mas eles tinham uma birra com... Eles tinham uma birra, eles queriam mostrar a Nokia. Pode ser. Mas ele poderia ter destacado a Apple aqui de uma outra forma, mas colocando aqui foi o melhor jeito que ele encontrou, né? Que eles encontraram para mostrar esse. Aí, como envolve pessoas muito inteligentes aqui, pessoas que lidam com isso, eu não acredito que isso aqui é coincidência, né? Esse aqui, para mim, realmente eles tinham interesse de destacar a marca deles, né? Aqui outro de escala, né? Aqui também, vários gráficos de escala, né? Olha esse daqui, velocidade, né? Com que ele arremessa. Aqui eu não sei se é exatamente baseball, né? Mas enfim, o que importa é que tem essa velocidade aqui, 2012, 2013, os valores são bem próximos, mas como essa barra não tem um eixo Y aqui para dizer a escala, o que acaba acontecendo? Essa barra, que é a metade da outra, né? Mas o valor dela não é a metade, é muito próximo. Então isso aqui está completamente sem sentido. E aqui tem uma também absurda, né? Aqui tem uma que está 35% e aqui 39%. Olha só isso aqui. Isso aqui é muita sacanagem. Eu pergunto outra coisa aqui. Qual a interpretação da largura desse gráfico? Qual é a interpretação da largura desse gráfico aqui? Alguém me diga. Qual a interpretação da largura desse gráfico? Tem alguma interpretação? Ou só importa a altura? Não entendi sua pergunta, professor. Eu estou dizendo o seguinte. Aquele gráfico ali não poderia ter sido feito assim, ó, com uma escala aqui. Vamos botar aqui, ó, escala. E ter sido feito assim, por exemplo. Aqui né, o caso A e aqui o caso B. Ter sido feito assim. Ou eu poderia ter feito assim. Ou eu poderia ter feito bem largo. Essa largura tem alguma função no gráfico? Acho que não. Não tem Demonstrar. função. Ela não tem função, certo? Mas, como você está colocando sem a escala, ele cortou essa escala aqui, certo? É como se você tivesse pego, por exemplo, eu vou começar esse gráfico, ao invés de eu fazer meu eixo, vou botar em azul, ao invés de eu fazer o meu eixo e até lá embaixo, eu posso cortar ele aqui, ó. O que ia acontecer, né? Você ia enxergar essa barrinha aqui bem alta e essa aqui bem pequenininha, certo? E se você aumentar a largura, o efeito é ainda pior, certo? Porque você pode fazer alguma coisa desse tipo aqui, ó. Depois que você corta, você pode ter uma barra que é assim. Eu até vou apagar aqui. E a outra barra pode ficar assim. Certo? E aí você vai comparar essa área gigantesca aqui com essa areazinha aqui. E se você quiser ser maldoso, você ainda pode subir esse eixo um pouquinho mais, de forma que essa área aqui fique cada vez mais tendendo a zero. Essa área. É só você subir mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E essa área aqui sempre vai ser gigantesca em relação a ela. Certo? Então esse gráfico aqui, ó, dá uma discrepância monstruosa, tanto porque a escala está cortando no 34, por que não está cortando no zero? Está
cortando no 34, e a largura também afeta, certo? A largura aqui também afeta, ok? Não é uma coisa recomendável de se fazer. Então, Aí obriga a gente a olhar os números, né? E não só o gráfico, né? aí eu pergunto, se o objetivo era olhar os números, para que fazer o gráfico? Porque no fundo, as pessoas quando olham um gráfico, a ideia é resumir a informação. A pessoa desavisada vai olhar velocidade 2012, 2013. Caraca, 2013 está muito mais lento. Aqui, agora em janeiro de 2013, agora está muito mais baixo do que em janeiro de 2013. Isso é o que a nossa mente vai guardar. Ok? Olha isso daqui. Eu estou vendo, professor, dependendo de quem for o cliente da pesquisa, o estatístico vai ter que entender de psicologia e neurociência. Não, mas tem coisas que você não vai fazer, né? Tem coisas que são conhecidas, né? Que... Isso aí Bom na força não faz. Isso aí é coisa de marketing, né? Pode ser. Mas, como eu disse, muitas vezes não é nem isso. Muitas vezes é incompetência mesmo, ou ingenuidade, ou assim, desconhecimento. Você pediu para alguém, ó, tá aqui os números, faz um gráfico para mim aí. E o cara vai lá e faz. Entende? Então, assim, teoricamente, não tem nada errado aqui em termos da altura, tem a escala, certo? Mas a gente não costuma fazer isso. Não se faz isso, mas está aqui. A escala está certa. Eu consigo chegar na informação correta. É só o meu cérebro que vai lutar contra o dado verdadeiro. Certo? Olhem esse daqui. Isso aqui são mortes por arma de fogo na Flórida. Tá? E aí, aqui é depois de uma certa lei que foi criada aqui. Tá? E você está vendo, ao longo dos anos, o número de mortes por arma de fogo. Rapidamente eu pergunto para vocês. O momento que a gente está vivendo... exatamente. O momento que a gente está vivendo aqui, como é que tá? Tá bom ou tá ruim a situação atual? A gente está vivendo um período que é dos piores da história ou dos menos piores, se aqui fosse o presente, né? Vocês estão vendo que esse gráfico está muito esquisito? A escala está invertida. A escala está invertida. Olha só. Ou seja, esse gráfico aqui, cada vez que ele desce, é porque está morrendo mais gente. Cada vez que ele sobe, é porque está morrendo menos gente. Certo? Então, por exemplo, aqui, depois dessa lei, o que aconteceu? Começou a morrer muita gente. Certo? Tá? É curioso. Não tem nada errado nesse gráfico. Mas olha como ele faz o nosso cérebro. Ele é absurdo. Né? Não é difícil. Toda vez que eu olho para isso aqui, meu cérebro ele tem que parar. Tem que ter calma, pensa, olha ali de novo. Porque não adianta. Você olha 10 vezes, o teu cérebro vai tender a olhar outra coisa. O que me chamou a atenção foi o 721 tá mais alto do que o 873. Pois é. É curioso, né? Até que a cor faz sentido, né? Porque ele tá mais vermelho quando morre mais, né? É o banho de sangue. É o banho de sangue. Até acho que tá nesse sentido tá até correto. Mas nunca faça um gráfico invertido assim, porque o cérebro não vai te ajudar. Certo? Então é bem interessante. Agora esse aqui, eu desafio vocês a encontrar a lógica aqui. Me expliquem a lógica desse gráfico aqui. Quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto, por que estão assim? Tentem me explicar a lógica. Isso aqui são multas eleitorais. Tem a informação aqui de total de multas e valor das multas. Isso aqui são candidatos. Tá? Aliás, nem isso. Eu quero que você me explique. O que é esse gráfico que saiu publicado aí? Começou parecendo que o número de multas era mais significativo, mas o índio tem o mesmo número de multas, mas depois virou o valor da multa. Eu fiquei confuso. A pergunta que eu faço é, por que a Dilma está em primeiro? A grosso modo é o número de multas, né? Ok. E aí vamos olhar. Se ela é 7 e o Lula é 6, por que o índio da Costa com 6 tem uma barra lá embaixo? O tamanho da barra está associado ao valor
ou o tamanho da barra está associado ao número de multas? Mas também, Só não se sei. tiver associado Daí não ao valor média, né? Entre multas e. Mas mesmo assim não dá, porque o Lula seria maior. O Lula É. seria o primeiro. Estão vendo? Então, assim, não é por número de multas a ordem, porque o índio está no lugar errado. Não é pelo valor, porque senão o Lula seria o primeiro, né? As alturas das barras também não tem o menor sentido. A pessoa realmente falou, vou botar aqui os dois do PT na esquerda, depois vou botar os dois do PSDB. A única certa é a Marina Silva. Tá certo? Vamos lá. Vamos Ela tá trabalhar zero. aqui. Tá bom, mas olha aqui, olha outra coisa que Firme. engana aqui. Olhem a altura da cabeça deles. Teoricamente, deveria estar com o rosto eu não mais quero mais alto saber. a quem estivesse com mais multas, né? Você tem a Dilma um pouco mais alta que o Lula, depois mais alto que o Serra. E eu pergunto, por que o Serra e o Índio da Costa Agora ele estão não na vai mais mesma aceitar. altura? Para iludir que estão no mesmo patamar que a Marina. Vai. Pois é, tem várias coisas erradas. Aí alguém vai dizer para mim, não, isso aqui foi só porque não cabia o nome do Índio da Costa e o partido dentro da barra. Verdade, também encheram de informação na Marina ali embaixo. Pois é, mas aí eu também pergunto outra coisa. O que a Marina está fazendo aqui? O que a Marina faz nesse gráfico? E com a cabeça dela na mesma altura do Serra e do Índio da Costa. Tá querendo gerar proximidade entre eles, né? Pois é, esse gráfico aqui é uma lambança tão grande, mas tão grande, que eu acho que isso aqui foi feito, aquela coisa assim, ó, faz um gráfico aí para mim, a pessoa foi montando, pensando assim, eu vou botar esse aqui ali, vou botar ali. Esqueceu o número, esqueceu tudo. Deram para ele uma ordem para ele colocar, ele botou, mas não foi pensado. Porque se você realmente quisesse defender, por exemplo, não, eu sou petista, eu vou defender, você não ia ter feito assim. Se você quisesse defender também o PSDB, você não teria feito assim. Se você quisesse defender a Marina, você não teria feito assim. Então, claro, tem uns que estão sendo mais prejudicados que outros aqui, né? Mas o ponto é, eu não consigo pegar o padrão desse negócio. Isso aqui é um desenho, mas que infelizmente usa números e gráficos. Por que tem essas barras aqui? Por que isso? Não era mais fácil ter colocado uma tabela, então, alguma coisa com esses números? Por que fez dessa forma? E se a Marina tem 0 de multas, e os outros candidatos? Não tinha mais alguém com 0? Por que só ela entrou aqui no ranking dos que mais tem multas se ela nem tem multa? O que ela está fazendo aqui, sabe? Então, tá tudo errado. Então, esse aqui... professor, acho que isso foi pensado. Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que isso aí foi pensado, sim. Pois Pô, é, não, você não teria dá que pra. pensar Não por tem, quem, né? não tem desculpa, pô. Isso aí é de 2014, pô. Mal Claramente eles pensado, né? estavam. Eles colocaram Lula aqui porque existia a probabilidade de ele querer se reeleger. Aí colocaram a Dilma porque a probabilidade da Dilma se reeleger era maior. E aí, pô, não dá nem pra discutir sobre esses gráficos aí. Isso Outra aí é coisa, simplesmente. É de quem, outra coisa. quem a gente menos gosta, talvez. Ó, outra coisa aqui, por exemplo, os dois não foram candidatos na mesma eleição, né? Também tem isso. Tem outros fatores. Então, isso aqui não necessariamente são os candidatos daquela eleição, né? Porque eles não eram candidatos. Ela era candidata, ele não. Certo? Então, Estava associado, né? Então, estava associado, perfeito. Mas aí você está pegando um dado de outra época. Enfim, tá tudo errado. E claramente alguém quis colocar eles nessa ordem, mas não tem nenhuma relação com nenhum número que está sendo mostrado aqui. Nada aqui faz sentido. Ok? Tá bom? Esse aqui é só para... Esse aqui fecha, né? Com chave de ouro esses gráficos esquisitos aqui. Deixa eu aproveitar e falar uma outra coisa. Eu falei com vocês eu não vou falar dos nomes das pessoas ainda não. Sobre a profissão. Eu falei alguma coisa para vocês porque já tem um tempinho, a gente teve 2 aulas e eu não lembro na primeira aula se eu comentei. Mas eu falei alguma coisa sobre profissões nos Estados Unidos, de ranking de profissão, alguma coisa assim. Eu falei com vocês sobre isso ou não? Só para eu tentar lembrar. Vocês lembram? Se eu mostrei, por exemplo... Meia hora. Nas palestras? Não, Nas palestras, não. Não, palestra não. Eu falei isso aqui na primeira aula. Não sei.
Não, eu não assisti a primeira aula. Não, Alguém aí que professor. assistiu? Não, o professor não teve, não. Não, né? Falou Tá. não. Isso aqui é só para mostrar para vocês, tá? Como a profissão de estatístico, ela, ao longo dos anos, eu acompanho isso aqui, principalmente, assim, né, nos Estados Unidos, mas isso já explodiu muito mais. Mas quando eu comecei a acompanhar isso aqui, não se falava em data scientist e se falava mesmo no estatístico, né? E sempre o cargo de estatístico, o emprego de estatístico, esteve muito bem avaliado nos Estados Unidos, né? Tanto de estatístico quanto de pessoas que usam estatística. Então, o estatístico, o atuário, certo? Às vezes um matemático aplicado também, que não necessariamente usa estatística, mas também aparecia. E eu vou mostrar para vocês agora em tempo real para ver como é que tá, porque isso aqui toda hora muda, tá? Mas eu vou mostrar. Esse que está aqui, ó, é um antigo. Deixa eu ver que ano, que esse aqui eu não estou lembrado do ano, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Nesse momento que eu fiz esse slide aqui, já tem algum tempinho, deve ter uns 2 anos, não sei, estava a posição de estatístico como o 4º melhor emprego nos Estados Unidos. Isso aqui era o número de empregos que dizia que tinha lá projetados, 10 mil vagas no mercado, e aqui o salário mediano, não é salário médio, tá? 80 mil. Lembrem que ele estar em 4º lugar não quer dizer que é o 4º que paga mais, porque eles avaliam tudo da profissão, eles avaliam as condições de trabalho, eles avaliam, por exemplo, você tem um emprego que paga muito bem, mas que você arrisca a sua vida, então ele não ganha tantos pontos, entende? Então Professor, eles nesse fazem caso, salário aí é anual, né? isso, anual, mas isso aqui é um Professor, salário muito bom, né? Em termos, você ganhar isso aqui em dólar, 80 mil por ano. Agora você vê aqui, ó, ortodentista, olha o salário do ortodentista, 187 mil dólares anuais, é o salário mediano, é muito maior que o do estatístico, mas ainda assim eles classificam professor, que o estatístico está em vantagem. Oi, diga. eu entrei aqui no site para ver agora 2021, o estatístico está em 6º, mas o cientista de dados está em 8º. Então, eu Então, vou eu entrar acho que tem uma agora, correlação eu muito vou grande, entrar para né? mostrar. Eu vou mostrar para vocês ao vivo aqui, tá? Mas é isso, eu quero falar exatamente disso. Obrigado aí. E é isso que eu queria mostrar. Mas antes de mostrar isso, olha só uma outra coisa aqui, né? Olhem as vagas, por exemplo, estatístico, 10.100 e aqui, ó, ortodentista, 1.500. Isso também é levado em conta. O quão disputado é, né? Mas tem muita profissão aqui ligado à medicina, né? E ele tem também, ó, o Caio escreveu alguma coisa ali. Sim, quando as pessoas querem fazer manipulação, usam vários artifícios, é verdade. Aqui, né? Isso aqui é business jobs, tá? Ele até fala o que seria business jobs. Aí ele comenta assim que business jobs é mais do que aquelas fazendas de cubículos, né? Que é o que tinha antigamente. Eu peguei aqui um exemplo do que era uma cubicle farm no passado. Esse tipo de emprego aqui era a visão do business jobs do passado. Não é mais assim hoje em dia, mas esse tipo de emprego, que não é um emprego que você tem que usar o seu corpo, né? Você não tem que fazer força, você não tem que estar na rua. Esse tipo de emprego que você consegue trabalhar com um computador, nesse tipo de ranking, o estatístico estava em primeiro, na época que eu baixei isso aqui. Tá? Agora eles trocaram, eles não estão mais colocando business job, tem um outro nome lá. Mas eu já falo com você, tá, Caio? Já respondo suas perguntas. Mas vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês o site aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Eu vou tirar esse quadro aqui. Eu vou colocar esse aqui, ó. Best Jobs in America. Então, aqui tem o ranking, né? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é o geral, tá? Que você tem dos 100 melhores empregos. Aí você tem aqui, ó. Primeiro lugar, né? Isso aqui é tipo um assistente médico. Eu não sei exatamente o que seria isso aqui. Mas depois, desenvolvedor de software. Aqui uma enfermeira. Aqui também coisas ligadas à saúde, né? Por isso que tem muita série de médicos nos Estados Unidos, né? Olha só. Estatístico. É o 6º. Tá? Mas olha uma coisa interessante também. Olha só quando você coloca aqui, ó, esse médico aqui, ó, tá?
nível educacional necessário, doutorado lá. Para você concorrer a isso aqui e pensar em ganhar isso, você tem que ser doutor. Não doutor por ter feito medicina, mas por ter feito doutorado, certo? A mesma coisa aqui, ó, quando você olha na estatística, lá nos Estados Unidos, o mestrado é uma coisa muito valorizada também. E espera-se que para você estar aqui, esses caras que vão concorrer a essas melhores vagas aqui são pessoas com mestrado lá. Claro que quem não tem também está numa área boa, mas ele está mostrando o padrão que o mercado tem exigido, né? E aqui, ó, 14.000 vagas, 14.800 vagas projetadas, e aqui o salário mediano 91 mil dólares. Antes estava 80 mil, lembra? Mas está em sexto. Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Ó, Data Scientist, oitavo. Olha o nível educacional necessário. Bacharelado, que é a graduação, né? Tem menos vagas que o do estatístico, mas ganha um pouquinho mais. Tá vendo? E deixa eu procurar aqui, veterinário. Eu quero achar o atuário. O atuário costumava ficar bem. Deixa eu ver, cadê o atuário? Ele deu uma queda aqui. Onde ele está? Tem umas profissões bem diferentes, né? Gente, cadê o atuário? Sumiu o atuário. O atuário estava bem. Fazia tempo que eu não vi. Está embaixo. Vamos ver. Cadê você, atuário? Não decepcione. Vou procurar depois nos cargos, que são poucos também. Eu vou colocar depois nos cargos mais ligados a esses business jobs. Tá, desisti de procurar aqui. Vamos ver lá em cima, porque ele tem aqui, ó, quando você vai fazer esse ranking, ele tem umas categorias aqui, ó. Olha só. Tem engenharia, né? Ciência, aí tem aqui, ó, business, né? Vamos botar aqui business para ver o que vai aparecer no ranking. Business, o estatístico aparece em segundo. Deixa eu ver se aqui vai aparecer o atuário. O matemático aparece logo depois. Gente, que estranho. O atuário está sumindo. Aqui, apareceu o atuário. Ó, deixa eu procurar. Aqui, ó. Ele está na posição 93. Mas aqui, quando você olha o Business Jobs, ele está bem mais em cima no ranking, certo? Olhem só a mediana de salário dele, bem mais alta. Mas olha quantos empregos, só 4.900, certo? Então isso aqui é só para mostrar para vocês, e eu acompanho isso aqui ao longo dos anos. Já teve épocas em que o estatístico foi o primeiro geral aqui nos Estados Unidos. Era em primeiro geral, e o Business Jobs, que aqui ele está em segundo, ele costuma ser o primeiro. Sempre entre os 3 primeiros. Ele costuma estar. Okay? Deixa eu só ver naquele que eu tinha pego. Esse aqui estava estatístico, matemática. Eu acho que o atuário era o 3º ou 4º, quando eu peguei esse daqui. Tá? Mas muda toda hora. Todo semestre eu entro e está diferente. Esse ranking aqui, tá? Mas é só para vocês terem uma noção. Oi? Desculpa. Tem algum semelhante no Brasil? Um ranking desse? Pois é, eu não sei. Confesso que eu não sei. Existe um ranking. Tem uma revista que você tem que se inscrever no site. Deixa eu ver aonde que tem isso. Peraí, deixa eu lembrar onde foi que eu peguei. Foi no site do Conre. Deixa eu achar que eu te mostro agora aqui. Ó. Vou pegar aqui. Conre 3, o Conre de São Paulo, Conselho Regional. Eu vou fazer depois uma conversa com você só sobre o Conselho Regional, tá? Aí eu não gravo a conversa. Tá? Vamos lá, aqui, ó. Profissão. Vamos lá, mercado de trabalho. Vou falar aqui do mercado de trabalho. E aqui, ó, remuneração. Aqui tem um lugar que tem uma pesquisa que é feita por uma empresa. Deixa eu ver aqui onde é que está. Peraí. Estágio, trainees, profissionais liberais. Mais sobre a carreira. Deixa aqui. Aqui é dos Estados Unidos. Deixa eu ver. Ó, tem esse site aqui também que mostra a carreira, tá?
É um site norte-americano que também tem informações para o estatístico, e lá o cientista de dados está em primeiro nesse ranking. Mas tem um outro aqui, ó. Deixa eu ver onde foi que eu peguei, gente. Eu tinha pego algum lugar aqui, saiu uma pesquisa que falava do salário médio do estatístico. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Peraí. Tá. Tava dando uma olhada aqui, professor. A revista Veja até tinha feito um ranking assim, só que é mais voltado para ganho e perda de empregos, entendeu? Ah, E entendi. separado por áreas. Pois é, tem várias maneiras de você tentar avaliar isso, né? Mas eu estava até tentando achar aqui, porque tem um lugar, tem uma pesquisa que foi feita, é uma instituição privada, mas ela emite uns boletins de carreira para São Paulo, tá? É tudo para São Paulo. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar São Paulo. Vamos botar aqui para baixo. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, estão todos aqui, né? Enfim, acho que não está aqui, não estou conseguindo achar, mas tem um boletim que é feito que dá mais ou menos o salário médio para cada tipo de profissão aqui no país. Eu vou tentar descobrir, e se eu achar, eu coloco lá no... Não posso divulgar. Eu vou colocar o nome do lugar só, tá? Se eu encontrar. Porque aí você precisa entrar, se cadastrar, e tem como você pedir para baixar, tá? Mas não é uma coisa que pode ser divulgada publicamente, tá? Mas ele fala de vários cargos. Inclusive, o problema é que muitos empregos é assim, do tipo, gerente executivo de tal coisa, gerente de tal coisa. Pô, mas aí os cargos de gerente a gente sabe que pagam mais e vai depender da empresa que você está, muito, né, da empresa. Não é tanto do cargo que a pessoa está ocupando, da formação que ela fez na faculdade, é muitas vezes pela responsabilidade que ela tem dentro da empresa, né? Mas existe, eu sei que existe. Para São Paulo, eu sei que eu já vi. Tá? Quem quer falar? Eu já tem um site chamado Glassdoor que a galera publica o salário e consegue ver a média do salário por região e até por país. Ah, legal. Pra quem se Coloca aí interessar. você colocou no chat para o pessoal, quem quiser pegar. Vou botar o Oi, link aqui. professor. Rio de Janeiro tá uma desgraça mesmo, né? Caraca, tinha que colocar separado aqui, só ele mesmo, R$ 2.500 para estatístico. Mas assim, lembra Não, aquilo não é que o não. próprio... Eu acabei de olhar aqui, tá R$ 7.000 o salário médio. Mas lembrem aquilo, uma coisa é o médio, outra coisa é inicial. Lembrem daquilo, né? É muito difícil uma empresa chegar para uma pessoa que acabou de terminar a graduação, que nunca trabalhou, por exemplo, ou trabalhou em outras coisas, mas vai trabalhar a primeira vez como estatístico, e a empresa chega e dê 7 mil para o cara no primeiro mês de trabalho. Pode acontecer? Pode, mas em geral ele já tem que estar estagiando na empresa antes, tem que estar sendo treinado na empresa. É mais nesse sentido. É possível que você rapidamente aumente o seu rendimento, mas ninguém sai dando muito dinheiro assim sem conhecer a pessoa, na iniciativa privada. Agora, se você fizer um concurso público, aí não, né? Se você fizer um concurso como estatístico, para trabalhar, por exemplo, numa agência, né? Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC lá, né? Se você fizer para ANEL, se você fizer para ANS, se você fizer para ANP, todas essas agências aí, todas têm cargo de estatístico lá. É difícil entrar? Porque cobra muito conhecimento de estatística e da área lá deles, né? Se você passar lá, você já entra ganhando 20 mil por mês, sendo o teu primeiro emprego na vida, sabe? Sem experiência nenhuma. Acho que deve estar uns 19 mil o salário inicial, tá? Vocês até podem ver, tem as tabelas salariais dos... Aliás, vocês conseguem saber quanto cada pessoa ganha nesse país. Todo servidor público federal, pelo menos, se você entrar no site do servidor, você descobre quanto a pessoa ganha por mês. Qualquer servidor. Nem sempre em agência a galera acaba trabalhando na área, né? Pessoal muito desviado. Mas isso vai acontecer em tudo que é lugar, né? Lembra aquilo que o próprio Adriel comentou também. Você é engenheiro, né? E arruma um emprego. Você vai realmente, você é engenheiro civil, você vai ficar construindo prédio lá? Não vai.
certo? Muitas vezes você vai trabalhar com projeto, com outras coisas, mas interessando muito se você é engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro, sei lá, de outra formação. Estatístico também, depende de onde você vai trabalhar. Eu já trabalhei na Petrobras como estatístico, já trabalhei na Eletrobras como estatístico, né? E quando eu cheguei lá nesses lugares, em ambos, quando eu cheguei, tá? Eu vou contar minha história depois, né? Mas lá dentro da empresa, tinha estatística, tinha, mas quando eu entrei, não me ofereceram um trabalho de estatístico lá dentro, certo? Tipo assim, ó, se você fizer de estatística, ótimo, mas você não está aqui para isso. Eu pedi o estatístico, mas não necessariamente eu quero que você faça estatística. Isso acontece no serviço público, tá? Acontece muito. Tem um Acontece estatístico muito, que trabalha mas... comigo que tá fiscalizando o posto de gasolina. Pois é, mas às vezes também tem aquilo, né? No Brasil acontece muito essa coisa, né? Infelizmente, você tem, às vezes, empregos que você entra, mas ele paga tão acima do mercado que você ganharia fora que você se sujeita a fazer outra coisa pelo valor que você está ganhando. Isso acontece muito, né? Então, muita gente faz isso. E eu acho totalmente natural, né? Por que você vai... nem sempre vive de alegria no trabalho. Por mais que satisfação no trabalho seja uma coisa maravilhosa, você trabalhar com algo que você gosta não tem preço, mas não dá para você falar assim, não, eu ganho 20 mil por mês, eu vou vender minha arte na praia e vou viver agora ganhando um salário mínimo por mês. Se você conseguir fazer isso e viver, assim, pode ser que você consiga, mas acho que para a maioria das pessoas, a perda que ela vai ter na qualidade de vida vai fazer ela fugir desse tipo de coisa. Vai pensar, esquece meu amor, esquece a arte e vou focar no dinheiro. Isso acontece muito, né? E serviço público, infelizmente, acaba atraindo muita gente assim, né? Você tem várias pessoas, eu conheço pessoas assim, eu conheço, por exemplo, uma doutora em biologia, com vários artigos publicados, que trabalha no tribunal, sabe? Passou no judiciário. Tem salário bom, tem vários. Trabalhar no judiciário do Brasil é maravilhoso, né? Mas largou uma carreira de pesquisadora para isso. Isso acontece no Brasil. Isso acontece mais aqui do que em outros países, né? Porque a gente tem, às vezes, uma discrepância em alguns cargos de serviço público. Não todos, né? Tem alguns cargos de serviço público que não pagam bem. Muitos não pagam bem, né? Mas alguns pagam muito bem, muito mais do que no mercado, e acabam atraindo pessoas que estavam se destacando numa carreira, mas acabam indo para lá porque vai ganhar o dobro, o triplo. Isso acontece. Deixa eu ver aqui uma coisa. Alguém perguntou, o Caio perguntou se já vale a pena começar a estudar e programar em R. Sim, acho que sempre é bom, tá? Sempre é bom. Mas quem quer falar? Luana. Oi. Oi, professor. Vocês comentaram até na última palestra sobre ter bastante vaga em estatístico. Mas uma dúvida é, essas vagas, tirando o concurso público, elas são com carteira assinada, geralmente? Todos os direitos? Então, vamos lá. São épocas, né? Depois eu corto esse vídeo, né? Mas, enfim. Por exemplo, quando eu estava na graduação, tá? Eu entrei na graduação em 1997, tá? Mais ou menos entre 1994 e 2002, né, o país teve um crescimento econômico muito grande, mas os concursos, os servidores públicos não estavam numa fase boa de vida, eles não estavam ganhando bem e não tinha concurso, tinha poucos concursos. Eu até fiz concurso nessa época. Eu fiz o meu primeiro concurso que eu passei, os 2 primeiros que eu passei foi nessa época aí, tá? Mas não era uma época muito, muito propícia. Depois disso, de 2003 em diante, abriu assim a porteira, né? E apareceram muitas vagas, mas assim, muitas vagas. Eu fiz muitos concursos de estatística, muitos, sabe? Eu tive muitas oportunidades e na carreira, né, de servidor e de estatístico como um todo, né? Então, assim, eu trabalhei na Petrobras como estatístico, carteira assinada, mas concursado, entende? Você trabalhar numa empresa pública concursado, você tem uma estabilidade muito maior do que na iniciativa privada. A princípio, para você ser demitido só quando agora privatizam ou quando
acontece muito problema na empresa, como está acontecendo agora, eles estão nessa coisa um pouco de demitir nesse momento, mas não é comum. Às vezes tem pessoas que passam 30, 40 anos nessas empresas e nunca saem e a carteira assinada normal, fundo de garantia, com tudo bonitinho. Se você fizer concurso para ser servidor público, certo? Aí você está em outro regime. Você não é CLT, você não tem carteira assinada, mas você tem outros direitos, né? Então, quem entrou lá no passado tinha estabilidade. Eu entrei numa época com estabilidade. Tá? A maior parte dos servidores que está hoje, todo mundo tem estabilidade. Mas hoje em dia, tá? Pelo menos no governo mais recente, não está tendo concurso, não está tendo nada. Nada, 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 zero. A gente está assim, desde que eu me formei, desde o início da minha graduação, eu diria que é o momento mais escasso assim que a gente está vivendo, são os últimos anos. E está tendo pouco, mas é para todos, entende? Isso não é sustentável. Em algum momento isso vai ter que mudar. Só que algumas regras foram mudadas, então alguns direitos foram tirados do passado, então não está mais como era antigamente, em termos de aposentadoria e tudo mais, mas ainda existe a estabilidade do servidor federal, por exemplo, né, que você faz para você não ser demitido de acordo com a mudança de governo, enfim, outras coisas. Tem uma justificativa legal lá para isso, mas o que importa é que é uma profissão toda, vamos dizer assim, você perguntou se assina carteira, não sei o quê, na verdade, servidor público é melhor do que isso, né? Você não tem fundo de garantia, mas você tem uma estabilidade e tem alguns direitos que o funcionário da CLT, o empregado CLT não tem, né? Ok? Porque a minha questão é que tem profissões que tem muita vaga, mas não é nem concurso e nem carteira, tem direito mesmo. É para saber se, em geral, o Por estatístico exemplo, assim, o trabalha com IBGE, carteira bonitinho. não, o IBGE faz concurso para temporário, por exemplo. Faz muito concurso para temporário. Contrata para ser recenseador, né? É concurso público, mas você vai trabalhar por 2 anos, 3 anos, às vezes por 1 ano, dependendo do cargo que for, ligado ao censo. Depois você vai embora. Mas enquanto você esteja contratado, é tudo certinho, carteira assinada. Não tem como no serviço público você entrar sem ter a carteira assinada, que eu saiba. Certo? Mas a minha dúvida era no mercado em geral mesmo. Você não está falando de concurso. Não, tá falando Tipo do contador, sabe, professor, que faz, não trabalha empresas, de carteira tem trabalho assinada, regular. faz uns projetinhos aqui, uns projetos ali. A galera contratada PJ, Medo eu de acho. virar frila. Entendi. Então, Sem direito nenhum, a minha dúvida. ok, entendi. É Você quer concurso saber se a sem pessoa vai negócio. ser tipo pessoa jurídica, né? Ou se ela vai ser CLT, né? Ok. Não, então assim, eu vejo a maior parte dos estatísticos que vão se formando, pelo menos aqui na ENSE, vão sendo contratando carteira assinada mesmo, certo? Não necessariamente como estatístico, mas como analista quantitativo júnior, analista isso, analista aquilo, mas trabalhando claramente como estatísticos, né? E com carteira assinada. Mas tem o pessoal que vai para consultoria, tem gente que vai fazer outras coisas, mas a maioria das coisas que eu vejo realmente é emprego mesmo, tá? Então, a maioria dos alunos que eu tenho acompanhado é emprego mesmo. Obrigada. Okay? Assim, é aquilo, né? Às vezes, até alguém escreveu no chat na última palestra, colocou assim, vocês estão me iludindo, né? Vocês estão fazendo eu sonhar aqui, alguma coisa assim, não mente para mim, uma coisa nessa linha, né? Eu diria o seguinte, tá? Quando um país está em crise, está sem dinheiro, todo mundo sofre. Todas as profissões vão ser afetadas. Mas, pelo que eu tenho visto, assim, a profissão de estatístico, desde que o mundo é mundo, desde que eu estou acompanhando, desde os anos 90, certo? Nós não somos muitos no país, não existem tantas pessoas sendo formadas com a nossa formação, e nós somos muito respeitados, entende? Quando alguém chega para você e fala assim, eu sou formado em tal coisa, tá? Nem sempre a pessoa pensa assim, será que esse cara manja muito? Aí, não, às vezes você pensa assim, onde você se formou? Mas o que você estudou especificamente? Agora, quando você fala que eu sou estatístico, em geral, as pessoas pensam assim, caraca, você estudou aquilo, você manja daquelas coisas, caraca, você te admiro por você ter feito isso. Vocês vão sentir isso, entende?
que existe uma certa, assim, um certo respeito de que sabem que a gente tem um conhecimento bem específico, entende? Então, apesar de serem poucos, nós não somos muitos, perto, por exemplo, de pessoas formadas em direito, em economia, não tem comparação. Nós somos bem menos pessoas. Tem bem Bom, menos né? vagas, entende? Mas acaba que nós, por sermos também uma comunidade não muito grande, é muito fácil você saber onde as pessoas estão. Às vezes aparece uma vaga em um lugar, sai uma pessoa, entra outro, conhecido seu, entra você nessa vaga. Eu vejo muito isso em estágio, né? Os estágios aqui na ENSE. A gente vai só vendo. Ah, o aluno tal está em tal empresa. Passa 2 anos, ele está em outra e já tem um novo aluno naquela empresa. Entende? Vão trocando. E ali vão pegando experiência. Alguns acabam ficando, são efetivados, outros pegam experiência e vão para outras empresas. Mas eu digo assim, não é verdade você falar assim, não tem nenhum estatístico desempregado no país. Você não pode falar isso, certo? Porque tem pessoas que estão fazendo outras coisas. Mas, de novo, é difícil você ver alguém falar que não consegue, assim, ou que é muito difícil. Porque às vezes você pode conseguir um emprego que não é muito bom. Isso é fato também. Tem empregos muito bons, empregos ruins, né? Mas você vai participar de vários processos seletivos com outras pessoas de outras carreiras. Você vai ver que você vai disputar a vaga de estatístico, vaga com matemático, vaga com economista, vaga até com administrador, vaga direto com várias áreas. Então, assim, se para os outros está ruim, para a gente, eu diria assim, está menos ruim, entende? E costuma estar bem, tá? É mais ou menos essa a visão que eu tenho, pelo que eu tenho acompanhado. Nunca vi um aluno chegar aqui e falar, professor, fiquei a graduação inteira tentando estágio, não consegui, me formei, estou há 2 anos desempregado. Não é o que eu vejo. Pois é. Isso é outra coisa. Muita gente faz consultoria direto, né? Porque você tem... A estatística está em tudo. Só esse mercado aí que envolve pesquisadores de pós-graduação, já tem muita gente contratando estatístico para ajudar na parte da pesquisa que envolve estatística. Tem direto. Aula de estatística também tem direto. Muita coisa com aula de estatística. Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei. Diga. Eu ia perguntar em relação a esse período de ensino remoto, porque o Adriel e, enfim, você falando agora, né, de estágio e de redes, sai um aluno, entra outro aluno, e querendo ou não, por mais que tenha formação, tem relações, né, relações de profissionais, de trabalho, indicação e etc. Sim. E aí tá todo mundo distante. A gente não tem o contato que tinha, que os anos anteriores tinham entre os períodos. Assim, não pensa assim, sabe por quê? Porque no fundo, a tecnologia sempre vem, as pessoas têm uma perda, mas tem um ganho, né? Então, por exemplo, no passado, você estaria presencialmente na ENSE, mas você só ia encontrar as pessoas que você visse lá dentro, certo? No momento que você está remoto, você consegue assistir seminários. Agora, o que aconteceu? Por causa do ensino remoto, teve um boom aí de seminários, de congressos online, de cursos online. Então, por exemplo, aquilo que a Denise comentou, né? Eu vou falar um exemplo para mim, por exemplo. Eu sempre fui a congressos. Todo ano eu vou a pelo menos 2 congressos. Uma viagem, geralmente ou aqui no Brasil ou para fora. Gastava um dinheiro, muitas vezes do meu bolso, para fazer isso, certo? Mas chegava lá, eu encontrava grandes pesquisadores, encontrava trabalhos via palestras, via mini cursos, e voltava outra pessoa com outra vivência e tendo passado por outro país, tendo passado por outra cidade, você volta outra pessoa. Ok. Mas com a pandemia, o que está acontecendo? Essas pessoas como eu, que viajavam, gastavam uma nota com hospedagem, com inscrição, com não sei, com um monte de coisa, a gente não está mais gastando esse dinheiro. Os congressos têm que acontecer, as pessoas têm que trocar as informações. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão fazendo vários congressos online, oferecendo para pessoas que jamais iriam nesse congresso. Porque antes era assim,
pô, eu tenho que ver passagem, tem que ver diária, tem que ver tanta coisa que eu não vou. Aí agora você descobre que dá para fazer essas coisas somente pagando a inscrição. Você vai. A mesma coisa seminários, né? Se você entrar numa lista, né? Se você entrar num grupo de estatística, se você começar a dar uma pesquisada no que está acontecendo, olhar, seguir, né, nas redes sociais, segue no Instagram, página do Departamento de Estatística, página do Conselho de Regional de Estatística, do CONRE, você vai ver lá, curso grátis de R, curso grátis de Python, faça um curso na universidade tal à distância. Então, acaba que você começa a conhecer pessoas, você começa a conhecer outras, você ter contato com outras instituições e outras pessoas por causa do contato remoto. Então, ao mesmo tempo que você não vê pessoalmente, está tendo muito mais interação de pessoas de outros países, por exemplo, agora do que no passado. Entende? Então, não se sinta dessa forma, assim, do tipo, não estou vendo as pessoas, né? Aqui todo mundo está com a câmera fechada, eu não sei a cara de nenhum de vocês aqui. Já apareceram algumas vezes, mas em geral eu não vejo. Então, mas é isso que vai fazer não conhecer? Vocês me conhecem, e se vocês se formarem na ENSE, é bem provável que até o final do curso eu conheça vocês. Certo? Agora aqui não, vai ser difícil. Mas até o final do curso, vocês vão ver que vocês vão acabar conhecendo. Tá? Então não pensa muito nisso não, de não estar presencial. Isso não é para sempre, né? Se tudo der certo, uma hora acaba. Deixa eu ver aqui, alguém falou da consultoria de 90. Todo mundo disputa a vaga como administrador, isso é verdade. Se você fizer direito à administração, você vai estar em todas as vagas disputando com milhares e milhares de pessoas. É bem difícil, né? O pré-requisito o pré-requisito de ter cursado inferência para estagiário é definido por quem? Vamos lá. A ENSE é a gente, né? Nós, professores, nós aqui como departamento, a gente tem essa regra já desde que o mundo é mundo também. Há mais de 20 anos, essa regra existe, tá? A gente não permite que o aluno faça estágio antes de ter feito inferência e ter cursado também uma outra matéria lá, que é Estatística Computacional 1, que é do terceiro período. Tá? Por que isso? A empresa pode até oferecer vaga para você trabalhar lá como estagiário, mas a ENSE não vai assinar, você não vai conseguir essa vaga. Certo? Você pode trabalhar antes? Pode, mas não como estagiário. Tá? E por que isso? É para evitar isso. Oi, diga. Alguém ia perguntar alguma coisa ou foi só o microfone aberto? Foi o microfone aberto, né? Leonardo, quer falar alguma coisa? Leonardo Jardim? Não? Tá. Gustavo, Oi. eu gostaria de falar uma coisa. Eu tive uma experiência na Petrobras, né? Eu trabalhava num setor lá que chamava Centro de Suporte à Decisão. Centro de Suporte à Decisão, Engenharia. É engenharia de perfuração de poço de petróleo, né? E é, inclusive, um dos motivos que eu também quis fazer a estatística. O que acontece? A estatística, ela tem avançado bastante, eu acho que as pessoas têm começado a enxergar muito a importância da estatística nas tomadas de decisão, né? E a Petrobras, ela não é diferente, ela pensa do mesmo jeito. Eu acho até estranho, eu não sabia nem que ela fazia concurso para estatístico, mas, enfim, como eu trabalhava no Centro de Suporte à Decisão, as decisões que eram tomadas, elas tinham que ser quase que, assim, just in time, sabe, assim, na hora que acontecesse. Por que isso? Porque o petróleo, como ele é muito caro, e assim, uma produção muito grande quer dizer uma receita muito grande, então as decisões, quanto mais cedo elas acontecem, existe uma economia ou um ganho nessa decisão. Então, a gente tinha vários momentos que a gente tinha que colocar a estatística como instrumento do nosso trabalho. A gente não encontrava ninguém com o expertise, né, para poder fazer a estatística referenciada, olhando todos os aspectos. Deixa eu comentar para você um negócio sobre isso aí que você está falando, né? Como eu trabalhei na Petrobras, eu dei aula na Universidade de Petrobras, tá?
Sei. Eu não trabalhava com estatística e eu ensinava estatística para não estatísticos fazerem estatística dentro da Petrobras. Tá? Então, assim, Exatamente. e assim, a Petrobras, ela, apesar de ser uma empresa muito grande, que tem muita coisa lá dentro, ainda acontecia um pouco disso. Tem muitas coisas assim, as áreas muito independentes, né? Então, uma área quer fazer uma pesquisa, quer fazer um avanço, uma melhoria, às vezes ela acabava fazendo isso de forma um pouco independente de outra área da companhia. Então, era como se fossem várias companhias dentro da mesma companhia, né? Então, isso acontecia muito. Eu vivi muito isso lá, entende? Inclusive, um dos motivos de eu ter saído da Petrobras tem a ver com isso. Mas isso eu deixo para o dia que eu contar a minha história aqui para vocês. Tá? Mas o que eu ia falar, então, essa questão do estatístico, ela tem ganhado um pouco de espaço aí na importância das empresas, sabe? Eu fico vendo isso. Tem uma outra área que me interessa também e que foi outro motivo, era a questão da área de esportes, né? Existe um filme em que o Brad Pitt, inclusive, trabalha no filme. É o nome do jogo? Não, é o homem do jogo, o nome do jogo, eu sei qual é. Aquele monta o time lá, né? Sei. Baseado numa história real. Exatamente. E eu cheguei a fazer um curso nos Estados Unidos a respeito disso, exatamente da função dele, do Brad Pitt, né, que é de General Manager, né? Mas só que o cara mais importante para a tomada de decisão lá era o estatístico, né, que tomava a decisão, que escolhia os jogadores e tudo, né? E essa decisão era tão importante, aliás, ela é considerada tão importante, isso começou a ser, a partir dos anos 2000, começou a ter esse valor, né? Assim, e a gente falou de salários, mas um cara desse lá é muito difícil de encontrar, porque não tem a experiência do esporte. Se ele tem a experiência do esporte, ele tem uma chance maior, né? Assim como no petróleo, eu estava falando aqui da Petrobras, se tivesse um cara engenheiro com expertise em estatística, seria muito diferente. É que é difícil você ter pessoas que manjam de muitas áreas ao mesmo tempo. Em geral, as pessoas manjam do seu nicho ali, né? Mas pessoas que manjam de mais de uma coisa, né? Então, se você fizer estatística, mas manjar o negócio, você vai se dar muito bem, né? Então, isso acontece. Exatamente. E assim, já que você falou de esportes, já adiantando, né? O professor que vai vir aqui na semana que vem é o Daniel Takata, que é professor da ENSE, e ele tem um canal chamado Esportístico. Tá? Tanto ele tem esse canal no Facebook, no Instagram, tem um site, só você procurar Esportístico. Tá? É o Daniel Takata. Bota no Google que você vai achar. E ele, basicamente, assim, a principal área de expertise dele é a natação, mas ele manja de tudo, faz tudo com relação a esportes. E é uma das celebridades da ENSE, ele está sempre dando entrevista, é comentarista do Sport TV, tá? Então ele vai vir aqui para falar com vocês na semana que vem. Se você se interessa por estatística no esporte, não esquece de dar uma olhada lá no site dele, tá bom? Tá, esportístico, né, que você falou. Esportístico, Bota Daniel Takata, tá? Que você vai encontrar. Ele é um professor da ENSE. Tá? Só voltando aqui então para a Alice, você entendeu, Alice, aquela questão lá do estágio? É porque, assim, as vagas de estágio que a gente espera que nossos alunos peguem são vagas que usem estatística. Se você pegar uma vaga de estágio que é aluno de primeiro período, é porque ele não vai necessariamente trabalhar com estatística. A maior parte deles vai trabalhar com outras coisas. Tá? Não necessariamente com os métodos inferenciais de estatística, não vai trabalhar com R, com coisas desse tipo. Pode até ser que não, tá? Pode até ser que, pode até ser que ele trabalhe com essas coisas. Mas, em geral, são vagas que querem um cara para mexer com planilha, coisas assim, entende? Então, é uma maneira de você controlar um pouco mais, que quando você vai assinar que ele é estagiário, você sabe que é uma vaga boa que ele está indo para trabalhar com isso. Ainda assim, nem sempre funciona, mas em geral garante um pouco mais. Mas nada te impede de trabalhar, mas não como estagiário. Ok? Eu posso ter
pulado alguma pergunta, alguma coisa aqui, tá, gente? Se eu puder alguma coisa, depois vocês me lembrem. Mas, assim, eu não vai dar tempo, obviamente, hoje para eu falar da profissão, já são 10h20, não vou mais trazer nenhum assunto novo aqui hoje. Semana que vem vai ser o Daniel Takata, que vai falar com vocês. E aí, na outra semana, tem que dar uma olhada aqui como é que está a agenda de palestrantes. Mas tem um outro assunto que eu tenho que trazer para vocês, que é falar um pouquinho da profissão, da lei da profissão, porque existe uma lei, tá? Então, eu vou falar um pouquinho da regulamentação da profissão, vai ser um dia, e vou fazer isso na próxima aula que a gente tiver, que não tiver convidados, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa ali? Estágio obrigatório? Não. Trabalho em banco pode contar? Não. Se você trabalha, não é estágio, não pode contar. E não é obrigatório. Ele conta como atividade complementar. Tá? Então, assim, durante a graduação, você vai ter que ter 300 horas em atividades complementares para poder se formar. Então, essas atividades complementares podem ser você ser monitor, você fazer iniciação científica, você participar de congressos, você assistir palestra, você fazer minicurso, você fazer disciplinas. Tudo isso é atividade complementar. Uma delas é estágio. Tá? Então, dá uma olhadinha lá no manual do aluno, você vai ver a lista de atividades que você pode fazer e você tem que ir planejando ao longo do curso quais você vai fazer. Se você não fizer nenhuma, nada durante a graduação, você vai ter que fazer disciplinas. Você vai ter que fazer mais disciplinas para se formar e alguns minicursos, que é o mais fácil de se fazer para quem... Vamos imaginar que você trabalha o dia inteiro, você não consegue participar de nada. Não consegue não consegue ser bolsista, não consegue fazer pesquisa, você só pode assistir a aula. A minha recomendação é essa, faça mais disciplinas, tem lá programadas, e faça também minicursos. Todo verão tem minicurso. Tá? E aí você já vai contando essas horas para você, mas o estágio não é obrigatório. Ok?